Oi, gente. Oi. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que, se vocês gostarem do vídeo, vocês deixam um like, certo? Se inscreve no canal, compartilha, Isso. vê nas outras mídias. Quando eu me casei com a Ari, há 30 e tantos anos, mais de 34 anos atrás, ele já era psicólogo. E eu lembro que a psicologia é um assunto que a gente discutia muito, eu participava muito, né? Ele fazia especializações, eu estava sempre engajada. A Valéria sempre falou uma coisa que eu acho fantástica e que eu concordo plenamente, que é assim, de que adianta você estudar uma coisa, você não vai pôr ela em prática. Então, se eu aprendi uma coisa na psicologia, estudando, num curso, qualquer coisa, eu chegava, contava para ela e a gente experimentava aquilo, né, Guinha? Entre nós, discutia. Era muito legal. E eu lembro que a questão da linguagem, né, da psicolinguística, neurolinguística, eram temas que a gente discutia bastante, porque nos interessava. O Freud, ele falava, eu vou colocar esse elemento que é importante. Freud ele falava que a mente tem dois níveis, o processo primário e o processo secundário. O processo primário é aquele no qual a gente tem um fluxo de imagens. Quando você está sonhando, por exemplo, observando algo, você tem sensações corporais, visuais, auditivas. E o processo secundário é quando isso é transformado em símbolo, é simbolizado através da linguagem, que é um sistema simbólico. Então, imagine isso quando você está se relacionando, né, interagindo com o outro. O efeito, porque às vezes você fala uma coisa com uma intenção, mas o outro pode entender de uma forma diferente, né? Então, essa questão da linguagem sempre foi alvo para a gente assim, discutir muito, inclusive na educação das nossas filhas. E eu lembro que algumas coisas assim, me chamavam muito a atenção, e eu considero até que foram assim, foi um divisor de águas para mim. Tipo assim, eu era de um jeito antes de conhecer e me tornei outra pessoa depois que eu tive contato com algumas informações, principalmente em relação à comunicação, à linguagem. Falar no afirmativo, por exemplo. Eu lembro que quando eu ia educar as minhas filhas, né, dar alguma ordem e tal, eu sempre falava, porque eu tinha aprendido isso, de forma afirmativa. Aquilo que você quer que ela faça. Isso. Por quê? Quando você fala, por exemplo, não faça isso, a palavra não, de fato, ela não tem um significado. Certo? Ela atua sobre outro significado, que é o isso. Então, eu sempre falava assim, faça isso, o que eu queria que ela fizesse, né? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui que para mim funcionou muito, assim, eu entendi perfeitamente isso que eu estou explicando para vocês. Que é assim, ó, se eu falar para você assim, não pense no azul, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Pensar no azul. Se eu não quero que você pense no azul, eu tenho que te falar de outra forma. Eu tenho que falar assim, pense no vermelho. Percebe? Que o azul nem apareceu. Né? Então, assim, isso é muito importante na hora que você vai se comunicar com o outro. A forma como você vai falar. Especialmente criança. Tem uma fase na vida das crianças em que elas pensam fazendo. Elas pensam com o corpo, elas pensam agindo. Né? Elas conseguem ver a si mesmas. Abstrair, elas não conseguem abstrair. Então, por exemplo, o menino vai pôr a mão numa coisa, você fala, não põe a mão aí. Ele põe a mão e tira. Muita gente interpreta como se ele estivesse provocando. Mas, na verdade, ele está cumprindo a sua ordem. Na hora que você falou, não põe a mão aí, ele não consegue formar uma representação puramente mental de pôr a mão naquilo, então ele põe a mão. E aí ele tira a mão para obedecer a ordem que você deu.
E você interpreta aquilo como uma desobediência ou uma provocação, uma rebeldia, aquilo vira uma tremenda confusão. Imagina o desgaste, né, do relacionamento. Nossa, Tanto que em trampo. termos, né, emocionais até, porque você acha que o menino está teimando, né, e você começa a reagir àquilo. Então, são coisas às vezes tão simples que a partir do momento em que você entra em contato com elas, você muda completamente. Você fala, nossa, realmente isso faz sentido. E aí você começa a agir de forma diferente. Né? E faz um impacto sobre as pessoas e principalmente sobre os filhos, na educação dos filhos, porque o relacionamento fica muito mais leve, o contrato fica mais claro e a mensagem que você queria passar é inteligível para ele. E acho também, assim, é lógico que na educação dos filhos o impacto é imenso. Mas até no seu dia a dia, na sua interação, no seu trabalho, em todas as situações, a forma como você fala faz muita diferença. Altera para que o outro entenda. Né? E às vezes até o que você pensa. Como é que é aquela frase que você fala? Que o importante na comunicação... O significado da sua comunicação é o resultado que você obtém. É bem legal pensar isso, bem legal. Espero que vocês tenham gostado e, portanto, dado like. E a gente gostaria de voltar nesse assunto, mas a gente quer saber se ele interessa para vocês. Então, comentem lá se é um assunto legal da gente trazer, dessa forma mais específica, a questão da educação dos filhos, certo? Até a próxima. Até a próxima.